Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo Redentor, esteja sempre com vós e com vossos familiares, amigos e todos aqueles que nós amamos. Se você já é inscrito no canal, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se inscrevendo, ative o sininho, deixando o seu like, o seu joinha, deixando também o seu comentário, o seu pedido de oração, para que juntos, como irmãos e igreja que somos, rezarmos, intercedermos uns pelos outros, deixando que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo encontre lugar em nossos corações. Encontrando lugar em nossos corações sejam corações convertidos, corações que pulse, que batem na mesma sintonia de amor que bateu o Sagrado Coração de Jesus. E hoje nós somos esses homens e mulheres convidados a colocar as suas vidas a serviço do reino de Deus, colocando-o em prática por meio da palavra do Senhor nosso Deus. Neste sábado, da 31ª semana do tempo comum, nós queremos refletir o Santo Evangelho. Este momento em que nós nos encontramos, tiramos um tempinho para rezarmos, para deixar que o Santo Evangelho conduza os nossos passos, oriente os nossos caminhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto. Quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém podeis servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste sábado nós queremos refletir esta dimensão que Jesus nos apresenta neste Santo Evangelho segundo a comunidade lucana, comunidade de São Lucas. Jesus, ele nos convida à dimensão da fidelidade, a fidelidade daquilo que Deus nos confia. E aí eu gosto sempre de refletir qual é o nosso maior bem, qual é o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio, o nosso maior bem é a nossa vida. Vida essa que não nos pertence, pertence a Deus. Por isso a nossa vida precisa, você já me conhece, já sabe o que eu vou dizer, é no imperativo mesmo. A nossa vida precisa
ser uma continuidade daquilo que Jesus viveu, ser continuidade daquilo que Jesus anunciou. Mais do que tudo isso, a nossa vida precisa ser um testemunho explícito do Deus que cremos. O nosso Deus é um Deus amoroso, e este amor que também é justiça, este amor que não despreza ninguém, não exclui ninguém, não coloca à margem ninguém, mas é um Deus que nos chama à fidelidade. Na fidelidade naquilo que Deus nos concede, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso esforço, por meio da nossa inteligência. Nós somos convidados a ser fiéis administradores do patrimônio que Deus nos deu, que é a vida, como eu já falei. Nós somos convidados a administrar bem. Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para a fidelidade no dinheiro que era injusto. Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles possam administrar com justiça, possam administrar para o bem. E aí nós podemos olhar para o bem comum. Quando nós olhamos para a sociedade, para o mundo de hoje, nós vemos tanta desigualdade social. Não é culpa de Deus, é culpa do pecado da ganância, onde o ser humano, com aquela célebre afirmação, vai dizer: tudo que eu tenho é meu, é por meu esforço, é pelo meu trabalho. E aí o ser humano se fecha no egoísmo de não partilhar, de não ser solidário, de não ser misericordioso e compassivo para com aqueles que menos têm. E aí você já sabe o que o padre já vai dizer. Não pode ser ideologia. As ideologias passam. A convicção de vida não passa. E a convicção de que nós precisamos ter é a convicção de que nós somos seguidores de Jesus Cristo. E os seguidores de Jesus Cristo, nós pensamos que eram homens que tinham em tudo a compreensão do segmento de Jesus. Não, eles não tinham. Eles foram adquirindo aos poucos. E nós, aos poucos, precisamos ir administrando bem a nossa experiência salvadora em Jesus Cristo, este Deus que, encarnando, nos mostra o amor e a grandeza de Deus para com o ser humano. E Jesus nos mostra, por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, a fidelidade ao projeto salvífico do Pai. Por isso que nós não podemos desprezar a Deus e servir ao dinheiro. Padre, mas o patrimônio que eu tenho, então, é errado? Não, meu irmão. Não, minha irmã, não é. Mas você é chamado a ser fiel naquilo que Deus te concedeu. Ser fiel, mas também ser misericordioso para com aqueles que menos têm. Assim nós somos convidados a viver a nossa vida, fazer a nossa experiência de fé. Nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, porque nós acabaremos amando um mais do que o outro. E Jesus é este centro da fidelidade. Quando ele é tentado no deserto pelo demônio, por Satanás, onde o inimigo vai dizer: todos esses reinos aqui serão seus se vós me adorares. E o que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós somos convidados, a exemplo de Jesus, que venceu as tentações, vencer a tentação da ganância, vencer a tentação do egoísmo, de pensarmos que tudo que temos é somente mérito humano. Não. É obra e graça de Deus.
Padre, mas então o senhor está querendo dizer que Deus dá a riqueza a um e a pobreza a outros? Não, não se trata disso. Não se trata disso. Nós não podemos ver nesta dimensão. Mas nós precisamos ver o que Jesus nos apresenta. Esta fidelidade, esta mansidão no administrar o dinheiro. O dinheiro, nós não podemos ser escravos do dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro não nos garantirá a salvação. O dinheiro, sim, ele traz um conforto, isso é inquestionável e inegável, mas quando nós morrermos, quando nós partirmos desta vida, e todos nós um dia iremos morrer, nós precisamos tomar consciência de que nós iremos morrer e nós um dia iremos prestar contas do que fizemos com a vida que Deus nos deu. Nós não paramos muitas vezes para pensar nesta dimensão. Queremos pensar no amanhã, esquecendo de viver bem o hoje, administrar bem o hoje, estar com aquelas pessoas que eu amo, que eu quero bem, rezar por aquelas que eu ainda não as amo o suficiente, por aquelas que são inimigas ao meu jeito de ser. Todos nós temos pessoas que não gostam de nós, nem por isso nós precisamos rebaixar ao mesmo nível de odiá-las, de caluniá-las. Não, pelo contrário. Jesus vai dizer, respondendo a Pedro: quantas vezes devo perdoar, Senhor? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Infinitamente. É fácil, Padre? Não, não é. Não é fácil perdoar. Mas mais fácil é acolher a graça de Deus e olhar para a minha vida. Faça a experiência de olhar para a sua vida e perceber quão grande for a misericórdia de Deus na sua vida. Naqueles momentos difíceis que Deus enviou pessoas como anjos para te ajudar, anjos para te levantar, pessoas que talvez não tinham dinheiro para poder te ajudar, mas disse uma palavra de encorajamento e disse: pode contar comigo, vamos vencer juntos essa. Pessoas que esteve ao seu lado. A grande dimensão e a grande dimensão e a beleza da vida se faz nas coisas simples, nas coisas pequenas, não são nas coisas grandes. Como nós conhecemos aquele ditado tão certo: caixão tem gaveta? Não, não tem. Você vai morrer, eu um dia morrerei, todos nós um dia morreremos, e deste mundo nada levaremos, a não ser os nossos pecados e as nossas boas ações de misericórdia, de compaixão e de bondade para com o próximo. Este é o verdadeiro sentido da vida: viver bem a vida, ajudando o outro, vendo no outro a imagem do Deus que habita em mim. E este Deus que habita em mim, habita no outro. Por isso, quando nós, enquanto cristãos, olha bem o que o padre está falando, enquanto cristãos, o dia que nós compreendermos isso, o mundo dito cristão não haverá guerra, não haverá discórdias, não haverá desigualdade. Se há, é porque muitos de nós, talvez até quem vos fale, não é uma pessoa convertida o suficiente ainda. Nós precisamos nos acusar. Nós precisamos reconhecer que temos que nos converter, mudar o pensamento, a mentalidade. Precisamos disso. E vamos deixar que esta palavra nos converta e nos chame a atenção de que desta vida nada podemos levar, e o patrimônio que nós iremos um dia deixar seja uma história marcada pelo amor, misericórdia e solidariedade. Que a bem-aventurada Virgem Maria
interceda por cada um de nós para que nós possamos administrar bem a nossa vida, possamos, a exemplo dela, aprendermos a solidariedade, a solicitude para com aqueles que mais precisam. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por cada um de nós, hoje e sempre. Amém.